Shalom, meus irmãos. Uma ótima tarde, meus irmãos. Yud Rei Vav Shinai. O que quer dizer Yahusha, meus irmãos? Yahusha é o Mashiach, anunciado pelos profetas. Meus irmãos, estamos outra vez aqui a falar das Sagradas Escrituras. E vamos falar hoje, meus irmãos, do princípio das dores. Por que princípio das dores? Porque teve um início. E quando foi que iniciou-se? Iniciou-se para alguns Yaldins há 4 anos atrás, quando o nome Kadosh veio à terra. O nome Kadosh, o nome inefável, o nome da salvação, que é Yal, Yud Rei Vav Rei, veio para nos libertar, meus irmãos, nos tirar da abominação, nos tirar da desolação, a qual foi profetizada pelo profeta Daniel, quando ele disse: quando tu virdes, pois que é a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar Kadosh, quem lê, entende. Nós estamos vendo, meus irmãos. Na época de Nabucodonosor, isso está escrito no livro de Matitiel, capítulo 24, versículo 15. Na época de Nabucodonosor, foi colocada uma imagem na frente de todas as nações, dos reis, das autoridades, dos governantes, dos prefeitos. E Nabucodonosor mandou chamar todas as pessoas do seu reino e mandou que todos se ajoelhassem diante daquela imagem. Uma imagem grande, 600 cofos de altura, toda de ouro. Quando a buzina tocou, todos se ajoelharam diante daquela imagem. Só não 3 rapazes não se ajoelharam. E o que foi que aconteceu? Jó foi jogado dentro da fornalha. Dentro da fornalha quente. E aí seus corpos não pegaram fogo. E de repente surgiu o quarto homem. Quarto homem dentro da fornalha. 1, 2, 3, 4. O número 4 formou o homem. O 4 é o número do homem. E aqueles 3 rapazes não morreram, porque não se curvaram diante da imagem. No princípio das dores, meus irmãos, nós estamos vendo uma imagem. Essa imagem está sendo colocada nos 4 cantos da terra e está todo mundo seguindo essa imagem. A mesma imagem a qual os filhos de Israel, os descendentes de Abraão, de Jacó, não se ajoelharam. Então nós não temos que se ajoelhar e nem se curvar diante de imagem nenhuma. Princípio das dores, livro do sermão profético, o princípio das dores profetizado por Yahusha. Tudo que Yahusha profetizou vai acontecer, meu irmão, está acontecendo. E deu-se início o princípio das dores. Tudo que está dentro do princípio das dores aconteceu e foi executado na terra. Isso está escrito no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 1, livro de Lucas, capítulo 21, versículo 5, e no livro de Matitiel, Matitiel, capítulo 24, versículo 1. Então seus discípulos perguntaram de Yahusha, quando eles saíram do templo. Aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo, o templo de pedra, o templo de Salomão, aquele templo grande, foi derribado no século 70, aproximadamente. E Yahusha, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nesse templo de pedra, para nada serve, profetizado por Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. O Pai não está em templo de pedra feita por mão de homem, não está lá dentro. Então o que é que eles fazem procurando lá dentro? Quem está lá, se o Altíssimo não está lá, que foi profetizado por Estevão. Depois que Estevão profetizou, os escribas e os fariseus mataram Estevão na pedra, jogaram Estevão dentro da cisterna e mataram ele, porque ele falou a verdade. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: e quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual é o sinal, mestre? Quando será o início dessas coisas? O princípio das dores iniciou-se, meus irmãos, para alguns Yaldins há 4 anos atrás, quando o nome Kadosh veio à terra. O nome Kadosh foi revelado aos 144 mil, os remidos, os purificados, os escolhidos, os pertencentes, os descendentes, os remanescentes de Israel, o povo de Israel, fugindo de Nabucodonosor, fugindo da imagem de Nabucodonosor, fugindo da perseguição. Adentrou em Portugal, chegou em Portugal, os jesuítas começaram a perseguir os judeus, os Yaldins. E os Yaldins vieram e entraram no Brasil.
Muitos são remanescentes de algo e não conhecem a sua origem. Nós temos que conhecer, meus irmãos, né? De onde nós viemos, quem nós somos, a qual nós somos descendentes. E Yauxa, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Preste atenção, meu irmão, que Yauxa falou, sempre falo para os irmãos. Preste atenção nas palavras que saíram da boca de Yauxa. Todas elas vão se cumprir, todas elas estão se cumprindo. E tudo se cumpriu dentro do princípio das dores. Vou mostrar isso para vocês. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Machia, e enganarão a muitos. Né? Aconteceu isso? Aconteceu. Até mesmo na época de Yauxa, né? Havia o falso Messias, dizendo que eles eram Messias e não eram. Quando veio o Messias verdadeiro, muitos não creram, como os fariseus e os escribas. Né? Perseguiram Yauxa, né? Até matar o nosso Salvador. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por que tem que acontecer essa guerra? Isso está profetizado por Yauxa porque foi dado o poder, foi dada a revelação, foi dada a visão, e Yauxa viu o futuro, né? Que haveria guerras, nação contra nação, reino contra reino. Um se levantará contra o outro, porque isso é o poder do mal, do maligno. Satanás quer genocídio, Satanás quer matar as pessoas. Foi a mesma coisa que aconteceu com esse sopro, né? Que ele soprou o Covid, né? Só no Brasil nós tivemos aí cerca de 500 mil de pessoas que morreram. Nos Estados Unidos, 1,5 milhão de pessoas aproximadamente que morreram, né, no Covid-19. Então foi Satanás que soprou, né? Genocídio, matança, matar as pessoas. É isso que é o propósito de Satanás. Então Yauxa nos alertou e nos disse que a gente tem que ficar vigiando, né? Que a gente tem que ficar esperançoso na oração, orai, né? Para que você não seja pego de surpresa. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, haverá pestes, terremotos em vários lugares, né? Haverá peste, pestilência, né? Malárias, né? Doenças inflamatórias, né? Covid-19, né? Doença respiratória no pulmão, hepatites, doenças virais, né, que é transmitido facilmente de uma pessoa para outra. Por que as doenças virais é mais importante para o maligno trabalhar? Porque mata rapidamente, se transmite rapidamente. Então Satanás quer genocídio, ele quer matar as pessoas, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? A Escritura mostra o destino do maligno de Satanás, que é o lago de fogo. Houve terremoto? Está tendo terremoto, está tendo vulcões entrando em erupções, está tendo alagações, está tendo em muitos lugares fome, né? Nós vemos os nossos irmãos passando por muitas necessidades, né? Em vários lugares, conforme profetizado por Yauxa, conforme Yauxa falou. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, né? Por que o princípio das dores? Porque a mulher, que a igreja deu à luz a um filho, está escrito no livro de Apocalipse, o livro de Al-Han, Apocalipse 12, deu à luz a um filho varão. O filho varão trouxe o nome Kadosh à terra. O filho varão foi arrebatado e está diante do trono de Yahweh. É isso que diz a Escritura. Então teve um início, né? Quando tudo começou, foi quando o nome Kadosh do Altíssimo surgiu na face da terra, trazido pelo filho varão. Então, vos hão de entregar para sermos atemorizados e matar-vos-ão, e sereis odiados. Matar-vos-ão, muitos serão mortos. E serei odiado. Odiado por quê? De todas as nações, de todas as pessoas, por causa do meu nome. O nome, meus irmãos, tem que gerar salvação. O nome tem que gerar perseguição. O nome Yauxa, meus irmãos, gera salvação. E o de rei Vavshinai, que quer dizer o quê? Quer dizer Salvador. Yauxa salva, Yauxa é salvação, meus irmãos. Não existe um nome como esse, né? Conforme está escrito lá no livro de Tessalonicenses. E foi-lhe dado um nome que está acima de todos os nomes. Qual é esse nome? O nome que tem que ser teofórico, o nome tem que trazer salvação. Yauxa quer dizer Salvador, porque o nome do Pai está no nome do Filho. Yauxa está no nome do seu filho, Yauxa, né? Que quer dizer salvação, que quer dizer Salvador. Então o nome, meu irmão, vai gerar perseguição, matança, porque o maligno não quer que ninguém seja salvo na face da terra. Por isso eles perseguem as ovelhas, aqueles que conhecem, os remidos e os purificados. Então, muitos serão perseguidos,
né? E serão aborrecidos, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os profetas, centenas de milhares de profetas estão aí. Os profetas não somos nós. Nós não temos templos, nós não temos religião. Nós não somos pastores, nós não somos doutores, entendeu, meus irmãos? Nós somos simplesmente anunciadores da palavra. Estamos anunciando aquilo que nos foi entregue, aquilo que nos foi dado pelo Altíssimo. Talentos. Né? Os irmãos Aldinhos, remanescentes de Al, receberam talentos para louvar. Outros receberam talento para evangelizar. Então o que é que nós temos que fazer? Multiplicar nossos talentos. Uns multiplicarão por 30, outros por 60, outros por 100. Porque quando Yahshua vir, meus irmãos, ele vai vir de cima para baixo. Ele vai cobrar aquilo que te foi entregue. Nós somos igreja falante. Nós temos que falar dos nomes Kadosh, falar da salvação, falar que Yahshua vai vir por cima, não por baixo. Quem é que vai vir por baixo? O anti-Mashiach, o filho da perdição, o homem ímpio, aquele que se levantará contra tudo que seja Yahweh. Aonde estiver Yahweh, no entendimento, no falar, vós sereis perseguidos, disse Yahshua, por causa do meu nome. Então o nome Yahshua não gera fortuna, meu irmão, não gera riqueza. Entendeu? Como muitos nomes que estão sendo colocados aí, que estão enchendo os bolsos, né, dos falsos profetas, falsos doutores, né, pastores, né, e senhores de divindade. Então com os bolsos cheios. Né? Yahshua gera salvação. Né? Nós temos que procurar salvação e estarmos na salvação. Né? E por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade é o pecado de Satanás. Satanás, ele usurpou o trono do Todo-Poderoso e foi jogado de cima a baixo. Muitas pessoas deixarão esse pecado crescer no seu coração, meus irmãos. A iniquidade, a inveja, a cobiça, a ganância. E aí vão querer tomar o lugar do seu irmão. Vão querer maquinar, vão querer tramar, fazer reunião. Mas o Todo-Poderoso está vendo esse pecado no coração de vocês. E não conseguirão entrar no reino, porque é o pecado que Satanás criou no seu coração. E o Pai não permite que pessoas com esse tipo de pecado entrem no reino do Mashiach. Então, se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né? Muitas pessoas terão muitas riquezas, muitos bens, mas não terão coragem de compartilhar com aquele que está com fome. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá de vestir a quem anda nu. Eles vão esquecer, né, do seu próximo, o amor, né, pelo aquele que está acamado, que está doente, né, vai se esfriar. Eles não vão se lembrar dessas pessoas, somente dele, somente o seu querer, né, a sua querela, né, a sua pessoa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Por isso, irmão, persevera na oração, no jejum, né? Clamando, invocando os nomes Kadosh, os nomes da salvação. Os nomes vieram à terra, vieram para salvar. Salvar aqueles que querem ser salvos, salvar aqueles que mergulharam nas águas. Você tem que ser mergulhar nas águas. Esse é o primeiro passo daquele que ouve a anunciação Kadosh, das palavras Kadosh, Yahweh e Yahshua. Ele deve mergulhar nas águas, depois seguir uma vida de ovelha, né? Buscando os céus, orando e aprendendo sobre as coisas do Altíssimo. E estas boas novas, esta mensagem do reino será anunciada em todo o mundo. Nós estamos anunciando. 144 mil estão levando essa mensagem aos 4 cantos da terra, em testemunha a todas as pessoas. Então virá o fim. Então Yahshua virá de cima buscar suas ovelhas. Yahshua não vem por baixo. Quem vem por baixo é o filho da perdição. É o anti-Mashiach. É na grande tribulação que ele vai surgir, conforme está escrito. E nós vamos entrar aqui, meus irmãos, agora. O sermão continua, a grande tribulação, escrito no livro de Matitial, capítulo 24, versículo 15. E quando, pois, virdes a abominação e a desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar purificado, quem lhe entenda. A desolação, trocaram o sacrifício do cordeiro, o cordeiro Yahshua, né, e botaram do porco. E Jesus Cristo, filhos deles. Yahshua é dos hebreus. Yahshua quer dizer salvação. A Escritura diz que a salvação vem dos hebreus. O nome que as pessoas estão seguindo não vem dos hebreus. O nome que as pessoas estão seguindo, que é Jesus, não traz salvação. A Escritura diz que tem que trazer salvação. A Escritura diz que tem que vir dos hebreus. Porque a salvação vem dos hebreus. Assim falou Yahshua. Então, meus irmãos, quando tu vê
né, a abominação, né, a imagem de Nabucodonosor. Essa imagem está sendo botada nos 4 cantos, no lugar Kadosh, no lugar de Moisés. E eles se assentaram na cadeira de Moisés. Estão sentados lá. Os fariseus, né, os copistas, os sacerdotes, né, os profetas de Baal, que invocam Baal. Então, quando tu vê isso acontecendo, o que é que diz aqui? Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, fique onde está, entendeu? É isso que a Escritura está dizendo para todos nós. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas as das grávidas e das que amam e que estão amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não se fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos são os remidos, os purificados nos últimos dias, nos últimos tempos. Os 144 mil remanescentes, né, do povo de Jacó, do povo de Abraão. Esses são os escolhidos. Por causa dos 144 mil, meus irmãos, os dias foram abreviados. É tanto que nós vimos agora, né, uma calmaria. O Covid recuou. Por que recuou? Porque os 144 mil, né, foram selados. Não danifiqueis nem a terra, nem a água, nem o mar e nem árvore alguma, até que se complete, né, o selo dos 144 mil escrito lá no livro de Apocalipse. Então houve, né, uma calmaria. Agora nós vamos entrar na grande tribulação que está por vir. Na grande tribulação, né, o terceiro selo será aberto. Né, o cavaleiro que representa a fome, que é o cavaleiro preto, será aberto o terceiro selo. Haverá muita fome na terra. E logo em seguida, quase um selo perto do outro também será aberto. Né, o cavaleiro da morte, que representa a morte, o 4º cavaleiro. Então 2 selos serão abertos. O terceiro selo e o 4º selo. E aí se começa, dá-se início à grande tribulação, conforme profetizado no livro de Apocalipse. Então nós estamos esperando, nós estamos aguardando, nós estamos em oração. Nós sabemos o que está acontecendo, nós estamos vendo o princípio das dores, né? Tudo que aconteceu dentro do princípio das dores. Aconteceu pestilência? Aconteceu. Nós vimos pragas e peste por todos os cantos na terra. Aconteceu terremoto? Aconteceu. Nós vimos terremotos, maremotos, tsunami, fome, pragas, pestes, né? O amor de muitas pessoas se esfriando, pensando só em si, né? Nós vimos aí muitas pessoas em grande sofrimento. Era o princípio das dores, conforme falado por Yahshua, né? Yahshua disse, ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. Agora nós vamos sair do princípio das dores para entrar na grande tribulação. A grande tribulação, meus irmãos, quem ficar vai passar por grande sofrimento. Diz as Escrituras que é na grande tribulação que muitas pessoas vão se converter e muitas pessoas serão arrancadas no meio da grande tribulação. Portanto, meus irmãos, eu espero mais uma vez ter contribuído para o crescimento, levando a palavra do Mashiach e Yahshua na igreja do Mashiach, na edificação da casa do Mashiach. Shalom, meus irmãos.